Estamos de volta com o Bahia no Ar. Daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo aqui no estúdio com o diretor do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o delegado Arthur Galas. Vamos falar um pouco sobre a violência no estado, sobretudo a violência contra os policiais. 10 PMs já foram mortos só em 2012. É daqui a pouquinho. Antes a gente fala de futebol. Dessa vez foi no sufoco, viu? Mas o líder do Baianão, Tricolor de Aço, voltou a vencer no Campeonato Baiano. O placar foi de 2-1 para o Bahia, com um gol de Dani Moraes e outro de Souza já aos 46 do segundo tempo. Quase era empate. O time derrotou a Vitória da Conquista no estádio Lomanto Júnior e manteve a vantagem na liderança do estadual. Já o Vitória venceu mais uma no Campeonato Baiano 2012. O Leão da Barra mostrou a força, manteve o embalo ontem à noite no Barradão. A equipe rubro-negra goleou a Juazeirense pelo placar de 4-1. Com 4 gols do artilheiro Neto Baiano, ele já balançou as redes 21 vezes neste Baianão. Veja como foi a partida. Jogando no Barradão, o rubro-negro tinha pela frente a Juazeirense, que não havia vencido fora de casa no estadual. E o Leão começa pressionando. Nino lança a bola na área, o Wellington cabeceia forte, mas Michael faz milagre. Aliás, o goleirão estava abençoado. Nesse lance, ele vê Mansu arriscar essa bomba na trave. Já no outro, faz mais uma defesa para nunca esquecer. Dessa vez, coloca o pé para evitar o gol de Michel. O camisa 1 só não esperava esse sanduíche que a defesa fez em Rildo. Dentro da área é pênalti, que Neto Baiano cobrou no canto esquerdo, 1-0 no placar. O atacante já era o maior artilheiro do Brasil, agora com 18 gols marcados na temporada. Mas ele queria mais, e o segundo gol na partida não demora a vir. O número 9 aproveita o lançamento lá de trás, entra na área em velocidade, vence o zagueiro e toca para a rede. A situação, que já era ruim para o visitante, fica ainda pior. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Vaguinho é expulso por essa falta. Com 1 a mais em campo, o Vitória arriscou. Mas a Juazeirense, quando chegou, conseguiu esse pênalti cometido por Michel. O jogador recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. Aí o baixinho Clodoaldo cobrou com tranquilidade e descontou no placar. O time do interior do estado se animou, mas teve outro jogador expulso por mais uma falta dura. Aí o rubro-negro passeou. E Neto Baiano virou o protagonista do jogo. 35 minutos, contra-ataque rápido, Arthur Maia para Neto, lá dentro, gol. Depois Michael trabalhou mais um pouquinho, fez essa bela defesa na cobrança de falta de Lúcio Flávio, mas não pôde evitar que o iluminado da noite, em mais um contra-ataque, marcasse mais um para o Leão. O quarto dele no jogo, 21º no estadual, ajudando o Vitória a conseguir o 4º triunfo seguido no campeonato. Esse é o Neto Baiano. Final, Vitória 4, Juazeirense 1. Rapaz, Souza vai ter que comer muito gol aí, viu? Para conseguir chegar perto de Neto Baiano. Olha, não se esqueça que você pode rever os gols e os lances polêmicos no Balanço Geral com Raimundo Varela a partir das 7h15 da manhã. Além de Bahia e Vitória, veja os resultados dos jogos dessa rodada. O Vitória goleou a Juazeirense por 4-1 no Barradão. O Feirense também ganhou de goleada, 3-0 sobre o Atlético de Alagoinhas. O Itabuna conseguiu a segunda vitória no campeonato contra o Camaçari, 3-2. Com o mesmo placar, o Juazeiro venceu o Fluminense de Feira no Joia da Princesa. E o Bahia ganhou do Vitória da Conquista por 2-1. O último jogo da rodada acontece hoje, às 8h30 da noite, entre Serrano e Bahia de Feira, no estádio Lomanto Júnior. Com esses resultados, vamos ver como é que ficou a tabela de classificação. Olha só, o Bahia continua líder do Campeonato Baiano com 36 pontos, já são 7 rodadas na liderança. Com 4 pontos a menos está o vice-líder Vitória, também com 32 pontos, né? Aliás, com 32 pontos também está o Feirense, você vê ali, ó, seguindo. Bahia 36, Vitória 32, Feirense também 32 pontos em terceiro. Bahia de Feira vem em quarto com 26 pontos. Em quinto, Vitória da Conquista, sexto Atlético, os dois com 24 pontos. Juazeirense em sétimo com 17 pontos, Juazeiro com a mesma pontuação em oitavo. O Serrano vem em nono com 15 pontos, Fluminense em décimo com 12, Camaçari na vice-lanterna com 11 pontos e o Itabuna continua em último lugar com 10 pontos. A 17ª rodada acontece no próximo domingo, todos os jogos são às 4h da tarde, veja quem se enfrenta. O líder Bahia recebe o Lanterna Itabuna no estádio de Pituaçu.
Juazeiro e Feirense entram em campo no estádio Adalto Moraes. O Atlético de Alagoinhas enfrenta o Serrano no estádio Mariano Santana. Camaçari joga em casa contra a Juazeirense no estádio Armando Oliveira. Vitória da Conquista e Fluminense se enfrentam no estádio Lomanto Júnior. E o Bahia de Feira recebe o Vitória no Joia da Princesa. É só uma observação, o Bahia de Feira está em quarto com 26 pontos, mas pode chegar na noite de hoje aos 29 se vencer o Serrano. O Serrano está em nono lugar com 15 pontos, mas pode chegar a 18 e saltar para a 7ª posição se conseguir vencer o Bahia de Feira. São 6h51. Vamos falar de um assunto muito importante, que as estatísticas são assustadoras. Aqui em Salvador, o índice de homicídios é de 68 pessoas para cada 100 mil habitantes. Um número que já é bastante alto. E quando a gente fala em assassinatos de policiais, esse índice sobe para 115 PMs mortos em um grupo de 100 mil habitantes. Se a gente fizer uma comparação, é quase o dobro. E analisar somente os números dá uma ideia para a gente de que os militares são vítimas mais frequentes da violência urbana. Eles estão nas ruas para garantir a segurança da população e às vezes passam da condição de protetores para se tornarem alvos. Quando esse policial que atua em nome da sociedade para guardar o bem da vida, ele não encontra guarida, quer seja nas condições de trabalho ou na legislação, a gente acaba tendo aí uma categoria de pessoas que ficam no extremo da subcidadania. Então a gente lida com o policial como ele se fosse um subcidadão. Os dados comprovam isso. Em 2010, 24 policiais militares foram assassinados na Bahia. Desses, 2 estavam em serviço. Em 2011, 30 PMs foram mortos e 6 estavam fardados. Este ano, o número já chega a 10 homicídios. Dessas vítimas, apenas uma estava trabalhando. Apesar dos dados assustarem para a polícia, muitos desses crimes não têm relação direta com o fato da vítima ser um policial. O problema, segundo a PM, é que a maior parte dos oficiais mora em locais perigosos. Além disso, os dados gerais de homicídios, incluindo aí os policiais, têm crescido. Se eu estou fardado, dentro dos números, teoricamente, eu estou mais protegido. Teoricamente, estou falando, né? Então, eu não posso estar afirmando que é pelo fato de eu ser policial ou não sei. Vai ter casos que foi uma ação de vingança contra o policial, tem casos que a gente sabe disso, que foi comprovado, já estudado, tudo mais. Mas foram todos os casos? Não, não foram todos os casos. A gente precisa avaliar cada questão para a gente ter efetivamente consciência daquilo que a gente está fazendo. Em março do ano passado, o sargento Arginoel José da Silva, de 35 anos, e a ex-mulher, a soldado Sara Reis dos Santos, de 31, foram assassinados. Eles estavam de carro com um filho de 9 anos na via regional e foram perseguidos por bandidos. Ao estacionar neste lava-jato, receberam vários disparos. Foram mais de 30 tiros. Apenas o menino não foi atingido. Colegas da Polícia Militar compareceram ao enterro para se despedir do casal. Os parentes estavam muito abalados com o duplo homicídio. A mãe da soldado acredita que a filha não era alvo dos criminosos. Ela foi pegar o filhinho dela com ele. Ainda correu com a criança. No mês de agosto, a vítima foi o policial militar Richardson Remídio de Freitas, de 33 anos. Ele sofreu uma tentativa de homicídio na rua Siqueira Campos, no bairro do Barbalho, quando estacionava o carro em frente à academia de ginástica. Ele frequentava o local há 15 dias e sempre deixava o veículo no mesmo local. O PM foi atingido por 5 tiros na axila, pescoço e tórax. De acordo com testemunhas, 3 homens em um carro preto efetuaram os disparos e depois fugiram. A vítima passou por 3 cirurgias e ficou 40 dias hospitalizada, mas não conseguiu se recuperar dos graves ferimentos e morreu. Durante o enterro no cemitério do Campo Santo, a família não quis falar com a imprensa. A todo momento, a mulher de Richardson era consolada pelos parentes. O policial foi sepultado com honras militares.
Na tentativa de evitar ou pelo menos reduzir o número de assassinatos de policiais, alguns programas foram criados pelo governo do estado. Os cursos de capacitação e aprimoramento da nossa tropa, como um curso de técnicas e táticas policiais militares, que é um curso que abrange uma série de cabedal de conhecimento, de instrução tática individual, onde ele vai se proteger primeiro para depois fazer uma ação. Nós temos também a compra de equipamentos de proteção individual para o nosso homem, aquisição de armamentos mais sofisticados, inclusive de armas não letais. E outra situação que eu acho que é importante é a questão da gente estar trabalhando também o aspecto psicológico desse homem, né? Além desses crimes que você viu na reportagem, eu queria relembrar um caso de um policial que foi morto. Isso foi na madrugada do dia 12 de setembro de 2011. Era um policial militar, prestava serviço na Transalvador, quando o policial civil Domingos Souza foi registrar uma queixa no órgão. Na época, ele se envolveu num acidente com um ônibus no bairro da Barroquinha, aqui em Salvador. Segundo testemunhas, o sargento Carlos Alberto Santos, que estava de serviço, disse que não tinha como registrar boletim de ocorrência porque o sistema não estava funcionando. Só que aí começou uma briga. O policial militar atirou 2 vezes contra o policial civil e ainda teria disparado outros 4 tiros no carro da vítima. A família até hoje lamenta a morte de Domingos, não se conforma com a brutalidade desse crime, como tudo aconteceu. A nossa equipe foi lá conversar com a esposa de mais essa vítima. Ouça o que ela disse. No dia 8 de outubro, ele foi solto, foi estar trabalhando, levando a vida dele tranquilamente, e nós, famílias, estamos aqui sofrendo a perca de uma pessoa querida, não só como marido, não só como pai, mas como um profissional digno, porque não tem nada que abone a conduta do meu marido. Eu tirei o histórico funcional dele, não tem nada que desabone a conduta do meu marido dentro da Polícia Civil. Os amigos, até os presos da delegacia aqui, ele era o chefe da custódia, ficaram todo mundo revoltado. Até hoje eu recebo telefonema da mãe dos presos, sendo solidárias comigo, sofrendo, todo mundo sofrendo, os amigos, não onde nós moramos, pode procurar saber, todo mundo gosta dele, todo mundo. Tem pessoas, esse amigo ficou assim indignado porque Ramos não estava com um revólver na cintura. Então lá onde nós moramos, nem todo mundo sabia que ele era um policial, porque ele era uma pessoa tão reservada, não era pessoa ficar exibindo arma, nada disso. Muita gente lá onde a gente ficou sabendo que ele era um policial depois do que aconteceu. Que tristeza, viu? Agora, será que falta mesmo segurança para quem é responsável pela nossa segurança? Quem é que protege os policiais? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Arthur Galas. Ele é diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você. A gente sabe que é da natureza, por conta da natureza do trabalho, alguns policiais de fato estão suscetíveis a serem baleados, a serem feridos e até a morrer em serviço. Agora a gente vê esses números são um pouco altos, né? 10 policiais militares já mortos esse ano na Bahia, no ano passado foram 30. A gente pode dizer que a violência tem sido cada vez maior contra esses profissionais? Acredito que não. Os dados que eu tenho estatísticos aqui provam que no passado, inclusive, morriam mais policiais. Na realidade, esse dado de policiais mortos em Salvador, eu tenho como 2 casos registrados. Os do interior, o DHPP não tem um certo controle sobre isso. Mas, de certa forma, nós estamos empenhados em investigar esses homicídios. Investigamos todos os homicídios, independente se for policial, se for cidadão comum. Na realidade, nós entendemos que o policial é um cidadão como o outro qualquer, ele está vulnerável também à violência que está aí, vamos dizer assim, alarmante no Brasil, não só na Bahia, né? E por conta disso, ele tem que tomar alguns cuidados específicos em razão da função e das atribuições que ele tem.